passar este tempo na Tua presença. Que o Senhor nos dê corações atentos, ouvidos abertos. Ó Deus, para entender a Tua palavra, para aprender da Tua palavra. E assim, Senhor, crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Senhor, porque é isso que nós queremos como igreja. Queremos crescer, Senhor, no Teu conhecimento. Para que outros sejam abençoados, outros sejam alcançados, outros sejam transformados, Senhor, através do nosso testemunho, através da nossa vida, através da nossa maneira de viver, Senhor. Oh, Papai, aplica a Tua palavra através do Teu Espírito aos nossos corações, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Que cada vida aqui nesta tarde seja abençoada, alcançada por Ti. No nome de Jesus pedimos. Amém. Então, irmãos, em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31 até o versículo 34, nós temos aqui um texto pequeno, mas bastante conhecido. E eu gostaria que nós pensássemos nele nesta tarde. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás, que me conheces, antes que o galo cante. Hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então, Jesus está falando aqui com o apóstolo Pedro. Ok, irmãos, eu gostaria que nós pensássemos nesta tarde um pouco sobre as portas das nossas vidas, as portas em nossas vidas. Você sabe que quando nós olhamos para o povo de Israel e olhamos para nós como igreja, nós encontramos um paralelo muito grande entre Israel e igreja. Deus escolheu um povo, né? Aqui ele colocou o nome de Israel, porque era um descendente de Israel, né? Aquele Jacó que foi transformado, cujo nome foi mudado para Israel. Dele nasceram 12 filhos, e desses 12 filhos se formou a nação de Israel. Então Deus escolheu, meus irmãos, este povo não por ser melhor, não por ser mais santo, não porque andava com ele. Vamos lembrar que quando Deus escolheu Jacó, não é? Desde o ventre da mãe, colocaram até o nome de Jacó porque era ladrão, usurpador, mentiroso. Esse era o significado do nome dele. Mas Deus o escolheu mesmo assim. Ok? Deus não depende de um nome bonito, não é? Para escolher você. Quando ele tem um plano na vida de qualquer ser humano, isso significa que você é escolhido dele, que ele tem um plano na sua vida, não importa a sua origem, seu background, se é rico, se é pobre, se vem da África ou da América Latina, não importa. Se Deus te escolheu, ele tem um plano na sua vida. Amém. Então Deus escolheu essa nação porque Deus tinha um plano na vida de Jacó e da sua família, formar uma grande nação, a nação. Esse plano, mandando Jesus Cristo, através de Jesus, o mundo inteiro foi abençoado e pode ser abençoado. A sua vida, a minha família, todos nós podemos ser abençoados através de Jesus Cristo. Então aí nasceu a igreja, né? A igreja, depois de alguns anos, Jesus veio ao mundo, nasceu, morreu, né? Ressuscitou, está na glória, intercedendo por nós. E aí agora foi formada a igreja, que somos nós. Amém. Então nós vemos assim como Deus escolheu a nação de Israel, Ele também escolheu a igreja. Então vocês veem o paralelo? Uma nação antes de Jesus e agora um povo depois de Jesus. Você faz parte desse povo. Amém. Então, irmão, assim como a nação de Israel teve que andar 40 anos no deserto para poder conhecer a Deus, para poder ser provada, para poder buscar a Deus, poder ter a oportunidade, né, de andar com o Deus de Israel, Deus também nos escolheu lá do Egito, do mundo, não é verdade?
e nos colocou nesse deserto que é o mundo. E aqui Deus nos faz passar por muitas lutas, muitas dificuldades, para que nós possamos ser mais santos ainda, para que nós possamos conhecê-lo mais e mais. Amém. Aí Deus leva esse povo, tira lá do deserto e leva para a terra da promessa, Canaã. Deus tinha escolhido Canaã, mandou para lá. Só que quando eles chegam ali, estava cheio de nações, muitos povos. E aquelas nações, irmãos, não conheciam o Deus de Israel. Então Deus mandou o povo ali para o meio daquelas nações para que eles conhecessem o Deus de Israel. Né? Quando você lê o livro do profeta Isaías, nós vemos que Isaías é uma mini Bíblia. O livro do profeta Isaías é uma mini Bíblia. Porque naquele livro nós vemos todo o plano de Deus para a nação. Para que a nação fosse testemunha a todos os povos, a todas as nações. E não é assim com a igreja? Deus colocou a igreja, não é? Você foi salvo, você saiu do Egito, você está numa caminhada agora para o céu, mas você continua ainda nesse mundo, cheio de nações, cheio de povos, cheio de línguas, cheio de culturas. Para quê? Para que você seja uma testemunha no meio desse povo, eles possam conhecer a Jesus e eles possam ser salvos. Mas aí quando eles chegam, além de eles terem de conviver com as nações, muitos deles se desviaram, muitos deles seguiram os deuses das nações, muitos deles começaram a se envolver com as coisas das nações e se desviaram da presença de Deus. E Deus disse para eles, olha, aqueles que não se converterem, não farão parte da nação de Israel. Todos aqueles que se converterem farão parte da nação de Israel e terão uma herança também. Terão terra também. Amém? Amém. A terra é para todos, então Deus, eles terão terra também. Mas para isso eles terão que se converter. Então o céu não é só para nós aqui, é para o mundo todo, se todos se converterem, se todos reconhecerem a Jesus como Salvador. E aí o que é que acontece? Muitas dessas nações, irmãos, em vez de se converter, em vez de buscar o Deus de Israel, eram nações perversas, eram nações más, aí lutaram, guerrearam todo o tempo contra Israel, e Israel teve que lutar contra eles. E por isso que você vê lá no Velho Testamento tanta mortandade, tanta guerra, tanta coisa ruim acontecendo, porque aqueles povos não queriam nada com Deus. Não é? Mas aí Deus disse, sabe de uma coisa, para você se livrar desses inimigos, eu vou dar uma estratégia para vocês. Vocês vão formar uma cidade chamada Jerusalém. Né? Vão formar uma cidade de Jerusalém, vão cercar de muros. O muro mora da largura dessa igreja. Era tão largo que eles construíam casas em cima dos muros. E além dessas casas, havia sentinelas lá em cima que vigiava qualquer inimigo que se aproximasse de longe. O sentinela já avisava para o exército que se preparava para lutar. Mas Deus disse também, além desses muros, vocês vão fazer 12 portas em volta dessa cidade. 12 portas. Essas 12 portas simbolizam as 12 tribos de Israel. Então, na frente de cada tribo, onde estiver localizada cada tribo, vai ter uma porta. Porta do cavalo, porta das ovelhas, porta das águas, então, aqui tem tantas portas. Eu vou só citar aqui algum nome dessas portas para vocês terem uma ideia de como havia portas ali. Então aqui nós vemos aqui porta do peixe, porta dos sacerdotes, porta velha, porta do vale, porta do monturo, da fonte, das águas, dos cavalos, dos servos, da guarda. 12 portas. E cada uma dessas 12 tribos, cada um deles era responsável para vigiar aquelas portas, para fechar aquelas portas e para ver se tudo estava em ordem, né? Para que o inimigo não entrasse na cidade. Então, quando eles negligenciavam, quando eles esqueciam de observar se as portas estavam fechando bem, se estava tudo em ordem, ou os vigias lá em cima dormiam, ficavam. Aí o inimigo vinha sorrateiramente e entrava e invadia. E era terrível, muita gente era morta. Houve uma ocasião que eles conseguiram entrar por baixo dos muros, onde havia uma correnteza d'água, que entrava água para dentro da cidade, por debaixo do muro. Teve uma vez que o inimigo entrou por debaixo, naquela correnteza. E houve situações em que a cidade estava tão cercada que a fome
a fome atingiu o povo da cidade, de tal maneira que ele não conseguia sair, ninguém entrava nem saía. Então, diz a palavra de Deus que eles começaram a comer os próprios filhos, por causa da fome. Começaram a matar os próprios filhos e a comer os próprios filhos. Mas por que aqui estava acontecendo? Porque eles deram lugar a Satanás. Eles começaram a seguir os costumes das nações. Eles entraram pela idolatria. Eles entraram para a feitiçaria. E eles começaram a desobedecer a palavra de Deus. Aí Deus permitiu que chegasse a esse ponto. Até que Deus, faz um milagre. Você lembra o que aconteceu? Naquela situação, Deus enviou, Deus enviou leprosos, porque Deus mandou um exército contra o inimigo deles, que tinha cercado a cidade. Deus mandou um exército de anjos e atacou os inimigos e matou a todos ali, o acampamento inimigo. Todo mundo estava morto. E o povo lá dentro da cidade morrendo, comendo seus filhos. Por causa da fome. Aí foi quando passou uns leprosos. Sabe que os leprosos não ficavam junto com o povo da cidade, ficavam fora. Aqueles leprosos saíram à procura de comida, aí vê lá aquele acampamento e se aproximam, porque eles sabiam que os soldados não iam se aproximar deles por causa da lepra. Quando chega ali, meus irmãos, aquele exército todo estava morto e havia comida em abundância ali. E o profeta já tinha profetizado. Olha, amanhã até tal hora, Deus vai suprir as nossas necessidades. Alimento vai chegar. E sabe o que aconteceu? Aconteceu mesmo. Os leprosos foram, anunciaram, mas alguns não creram. Olá, bem-vindo. Alguns não creram. E o que aconteceu, irmão? Quando os leprosos foram lá e anunciaram do que Deus estava fazendo, do que Deus tinha feito, como o exército estava todo morto, então o alvoroço foi tão grande que as pessoas saíram atropelando umas às outras. E aquele homem que disse que não acreditava e começou a espalhar notícia, fake news, dizendo que não ia acontecer assim, o alvoroço foi tão grande que as pessoas passaram por cima dele, ele foi morto, espezinhado pelas pessoas. Mas o milagre aconteceu e Deus supriu a necessidade do povo. Então vocês veem como é importante, irmãos, o muro em volta da cidade. Como é importante, irmãos, guardar a porta. E a palavra de Deus diz, Jesus se apresentando, disse, eu sou a porta, né? Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E é interessante que ele não diz assim, eu vou entrar por você, é você que tem que entrar por mim. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Amém? Amém? Jesus tem toda a provisão para nós, amados. Glória a Deus. Ele tem toda a provisão. Mas muitas vezes o inimigo não quer que você se aproprie totalmente dessa provisão. Ele diz, eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. E muitas vezes a gente vem a Jesus, a gente entrega a vida a Jesus, mas existe muitas vezes nas nossas vidas restrições. Existe muitas vezes no profundo do nosso coração coisas que nós não entregamos ainda. E quando você quer entregar, vem aquela vozinha lá do seu interior, lá do seu interior que diz, não entregue não, isso é bobagem. Isso é bobagem, não entregue não. Por exemplo, pastora, uma mentirinha pequenininha assim não é nada demais não, né? É só uma coisinha assim, pastor, eu não pude falar totalmente a verdade. Falei só uma mentirinha. Mas uma mentirinha, irmão, pode se tornar uma mentirona. Por quê? O inimigo diz isso é bobagem. Não, isso não me preocupa não. Pastora, sabe, normalmente eu entrego meu dízimo e a minha oferta, mas esse mês eu só entreguei a metade, viu, pastora? Deus não vai preocupar com isso não, porque eu estou passando tanta luta, sabe, tanta necessidade, que eu não vou entregar não. O diabo diz assim, não precisa não, usa o restante para você mesmo. E a gente aceita essas coisas. Então, queridos, o que é que eu quero dizer com isso? É que nós muitas vezes não nos rendemos totalmente a Deus. Eu dei aqui 2 exemplos que todo mundo conhece, mas há muitos outros exemplos que a gente pode dar. Então, irmão, a gente não se entrega totalmente a Deus e a gente deixa uma porta aberta ali.
Entende? A gente deixa uma brecha. E muitas vezes o inimigo vai por baixo, e ele vai de lado, e ele olha assim, de repente, um pequeno descuido. Ele pode pegar essa coisinha pequena, essa pequena brecha, essa porta que está aberta lá no profundo da sua alma. E ele pode entrar ali e oprimir a sua vida. E você chegar a uma situação que você pergunta a você mesmo, mas Deus, como é que é isso? Eu sou crente, eu leio a tua palavra, eu oro, eu vou à igreja, eu sou uma pessoa boa, né? Eu dou testemunho, Senhor, mas por que é que eu não consigo? A minha vida é um fracasso, por que é que eu não consigo vencer nisso, nisso, nisso? Porque, Senhor, tem tantas barreiras na minha vida. Por que é que eu não consigo vitória nessa e nessa área? Eu não consigo vitória, Senhor. Porque houve uma abertura, irmão, uma simples abertura, uma coisa pequenininha. O diabo, ele não dorme, ele é oportunista. Você sabe? Ele é oportunista. Por isso a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, não deis. Essas coisas pequeninas, às vezes, irmãos, da abertura. Não somente nós podemos dar abertura, porque, você sabia que você também é uma porta, né? Você é uma porta. Lá em Apocalipse 3:20, ele falando à igreja de Laodiceia, ele diz, eis que estou à porta e bato. E que porta era essa? Era a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Né? E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, ele procura, Deus está procurando um relacionamento profundo com ele, uma comunhão profunda com ele, uma vida com ele, 24 horas. Mas muitas vezes nós resistimos, nós dizemos, não, Senhor, eu posso ser crente só no domingo mesmo, eu posso ser crente só de vez em quando, eu posso orar quando eu precisar de oração, quando eu tiver numa luta eu vou orar, quando eu tiver num problema eu vou orar, quando eu tiver numa situação difícil, então eu vou passar aí à igreja, quando eu estiver assim, eu vou ler a tua palavra. E a gente coloca Deus em secundário. E com isso nós damos abertura para o inimigo entrar nas nossas mãos. Nós temos um inimigo, irmãos, assim como o povo de Israel. Eles tinham que vigiar, eles tinham que ter um vigia, eles tinham que ter essas 12 portas em volta da cidade para que cada tribo vigiasse e tivesse atenção àquelas portas. Nós também, como igreja, nós temos que ter cuidado, porque além de nós sermos servos de Deus, nós temos uma porta diante de nós que somos nós mesmos. E essa porta que somos nós mesmos, somos nós que abrimos. Somos nós que abrimos. Ok? Nós vemos, por exemplo, na vida de Pedro, o texto que eu li para vocês. Né? Pedro havia andado sobre as águas, era um discípulo ousado, era um discípulo dinâmico, era uma pessoa outgoing, como fala no inglês. Né? Entrava e saía com facilidade, conquistava pessoas. Foi um apóstolo que no dia de Pentecostes nós vemos que Deus usou esse homem poderosamente. 3.000 pessoas vieram a Jesus, né? Depois que Jesus subiu ao céu. Então, amados, esse homem, né, que era tão usado nas mãos de Deus, uma coisa ele fez, um comportamento dele revelou que ele tinha algo que podia ser uma abertura para Satanás. Então Satanás vai diante de Deus e Jesus dá liberdade a ele para tentar a Pedro. Tentar a Pedro. Amados, aí você pergunta, mas por que Jesus fez isso? Porque aquela coisa na vida de Pedro tinha que ser tratada. Aquela porta aberta na vida de Pedro tinha que ser fechada e só Pedro podia fechar. Amém? Há situações na sua vida que você vai orar todo o tempo, mas é você que tem que comandar essa coisa. Você sai da minha vida agora, porque eu não quero mais você na minha vida. Você não tem mais domínio na minha vida. Eu quero Deus na minha vida. Então sai no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, amado, Pedro, esse Pedro, Jesus diz, Pedro, não é assim que diz o texto? Pedro. O que é que diz aqui? Satanás foi ordenado, parece que é assim, para te peneirar. Você já pensou Satanás peneirar a pessoa?
para te provar. Não foi assim na vida de Jó, gente? É verdade. Né? Deus permitiu que Satanás fosse na vida de Jó. Né? Não porque havia abertura na vida de Jó, mas porque Deus queria provar, para mostrar para Satanás que Jó era verdadeiramente o servo dele. Glória a Deus. Então, olha, ele foi ordenado para te peneirar. Cuidado, Pedro. Cuidado, muito cuidado. Havia uma abertura na vida dele. Havia uma abertura. E sabe o que era, irmão? Era o orgulho, era a soberba. Foi assim também com Eva, não foi? E Adão? Se tu comeres deste fruto, certamente não morrerás. Vai viver para sempre. Não? Meus irmãos, a soberba, o orgulho. Não foi assim com Satanás, Lúcifer, lá do céu? Ele estava com Deus no princípio, irmãos. Cheio de glória, de poder. Um ser bonito, da cabeça aos pés. Ele se olhou e disse, gente, eu nessa grandeza toda e só aqui nesse cantinho fazendo o que Deus manda, isso não pode ser, eu quero mais. O orgulho, a vaidade. E então ele se rebelou contra Deus e com ele levou outros, levou anjos, levou potestades com ele. E hoje está aí no ar. É o príncipe da potestade do ar. E que anda em volta de você como leão, querendo tragar a sua vida, da sua família. Certo? Por quê? Por que ele quer tragar? Porque ele quer tragar, irmãos, aqueles que não pertencem a ele. Aquele que é dele, ele não procura tragar. Já está nas mãos dele, já faz gato de sapato. Mas você que anda com Deus, ele quer lhe tragar. Tragar quer dizer arrancar. Ele quer lhe arrancar das mãos de Deus. Ele quer lhe enfraquecer. Ele quer tirar as suas energias espirituais. Ele quer tirar a sua comunhão com Deus. Ele quer tirar o seu tempo com Deus. Ele quer te envolver em tantas coisas que o mundo oferece para que te enfraquecer. E foi isso que ele fez na vida do Pedro. Ele viu o Pedro se exibia, né, de ser um apóstolo realmente inquestionável. Então ele se achava tal. Então ele disse, Jesus, cuidado, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vais me negar. E Pedro estava ali o tempo todo com Jesus, vendo os milagres, vendo as bênçãos. Jesus disse, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens para ser morto, para que no terceiro dia ele possa ressuscitar. Pedro já sabia de tudo. Mas ele, não, Senhor, de maneira nenhuma. Então ele disse, eu de maneira nenhuma. Isso nunca vai acontecer comigo, eu nunca vou te negar. E aconteceu exatamente o contrário. Por isso, irmão, nós temos que vigiar, O povo de Israel muitas vezes não vigiou. E nós vemos que quantas vezes foram derrotados. Né? Quantas vezes foram totalmente humilhados pelo inimigo, porque não vigiaram, porque não guardaram as portas, porque não guardaram, né, a cidade que Deus tinha colocado nas suas mãos. A igreja somos nós somos a cidade. Glória a Deus. Nós estamos cercados, né, pelos anjos do Senhor. Mas nós temos portas, irmãos, que nós temos que ter cuidado na nossa vida. Deus colocou portas na nossa vida. Você tem portas na sua vida que você tem que ver. Você tem que prestar atenção. Onde é as suas fraquezas, onde é que o inimigo pode encontrar uma brechinha para entrar. É o orgulho, é a vaidade, é a presunção, é o dinheiro, é a idolatria, é o ciúme, é a inveja, é o medo. Que portas são essas que estão diante de você, que você tem que fechar no nome de Jesus? No nome de Jesus. E nós vemos que Pedro negou a Jesus, mas graças a Deus que ele tinha um coração quebrantado diante de Deus. Ele se arrependeu, ele chorou amargamente, Senhor, me perdoa, eu fiz mal, tenha misericórdia de mim. E diz a Bíblia que Deus restaurou a Pedro de tal maneira que vocês viram que aconteceu no Pentecostes, Pedro foi batizado com o Espírito Santo, recebeu o poder, recebeu dons espirituais e foi um dos maiores apóstolos que pregou a palavra de Deus ali. E nós vemos que 3.000 pessoas se converteram em um só dia, através daquele homem. Porque o seu coração foi quebrantado diante de Deus, ele se humilhou diante de Deus. Queridos, muitas vezes nós esquecemos de vigiar. E muitas vezes o inimigo entra, e muitas vezes nós caímos, e muitas vezes nós erramos. Mas um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza.
Deus perdoa, Deus te levanta, Deus te restaura. Amém. Né? E Deus, e através daquela experiência você sai mais forte com Deus. Você passa a andar confiando muito mais em Deus. Então é muito importante que nós saibamos, que nós descobramos das nossas vidas, né, áreas que são dominadas por nós mesmos e áreas que precisam ser dominadas por Jesus. Porque Jesus não é apenas Salvador, Ele tem que ser também Senhor das nossas vidas. Há muitas pessoas que reconhecem a Jesus como Salvador, mas ainda não tem Jesus como Senhor. Não permite Jesus trabalhar nessas áreas que eu estou colocando para vocês. E essas portas continuam abertas nas nossas vidas. E por isso, muitas vezes nós não temos uma vida abundante em Cristo. Porque ainda não foram fechadas essas portas nas nossas vidas. Há pessoas que não perdoam. Há pessoas que não relevam. Há pessoas que são difíceis de se conviver. Por quê? Porque elas se deixam dominar pela carne, pelo eu, pela vontade, pelo pecado, pelo mundo. E o inimigo entra e domina totalmente a vida dessa pessoa, apesar dela estar dentro da igreja. Então é preciso que se rendam totalmente a Jesus como Salvador na nossa vida. Amém, amados? Amém. Vocês estão me acompanhando? Sim. Amém. Glória a Deus. Então, amados, há 3 áreas das nossas vidas que o inimigo entra, que são portas que estão na sua vida, que muitas vezes o inimigo entra. Viu? A primeira delas que eu quero falar nesta noite é a nossa mente. A nossa mente. Talvez não vou ter tempo para falar sobre todas, mas eu quero destacar a nossa mente. Essa é a primeira área que precisamos aprender a guerrear contra todas as setas que estão lançadas na nossa mente. Meus irmãos, por que a mente? Porque lá na mente, no nosso inconsciente, que são gravadas memórias, muitas vezes do passado, os traumas, né? Tudo aquilo que nós passamos, talvez na nossa infância, ou mesmo já depois de adulto, coisas que aconteceram que ficaram lá. Às vezes é um ódio, às vezes é uma falta de perdão, às vezes é uma angústia profunda, é uma tristeza profunda, é uma depressão, é uma opressão e tanta coisa que vem e que domina a nossa mente. E uma mente dominada por essas coisas, meus irmãos, muitas vezes nos leva à loucura. Porque é a mente que controla o nosso emocional, é na mente que o nosso coração, é pela mente que o nosso coração, né, é dominado. Certo? É na mente que o nosso coração é dominado. Vai para a mente e o que é que acontece? Da mente vai para o coração e a boca fala do que está cheio, o coração. Por isso que há pessoas que não conseguem ter domínio com as palavras, porque o coração está cheio de rancor, né, de tristeza, de angústia, de falta de perdão, de ansiedade, de frustração, que não entrega a Deus e nem deixa Deus trabalhar nessas áreas. Então é muito importante, irmãos, que nós verifiquemos o que é que está na nossa mente. O que é que está na nossa mente? Eu li a história de uma família que tinha 2 filhos. E a mais velha era uma menina e o mais novo era um menino. E os pais demonstravam sempre para o menino, e indicava que eles gostavam mais da menina. E procurava a fazer tudo que era, trazia prendas para a menina, beijinho para a menina, abracinho para a menina, e às vezes esquecia do menino. E o menino foi crescendo nesse ambiente, e ele foi alimentando na mente que os pais não gostavam dele, que os pais o menosprezavam. Talvez fosse verdade, né? Que as nossas atitudes revelam o que está no nosso coração, né? Talvez fosse verdade, mas a coisa é, ele colocou na mente que o pai e a mãe não gostavam dele. E ele foi crescendo dentro dele uma raiva. Uma raiva. E ele passou a odiar a irmã. Porque aquilo foi se alimentando, e ele passou a odiar a irmã. E quando foi um dia do aniversário da irmã, a mãe fez uma linda boneca
uma linda boneca para a menina, né? Trabalhou, costurou aquilo quando a menina estava dormindo, ela trabalhava, fazia sempre à noite, fez o corpo da boneca, encheu o corpo da boneca de semente de arroz, né? Que eles eram no campo, encheu o corpo da boneca, fez os cabelos bonitos e a boneca ficou muito bonita. E no dia do aniversário da menina, eles deram aquela boneca para a menina, e a menina ficou tão feliz. Ai, minha boneca, que coisa linda, mamãe, estou muito contente. E foi aquela coisa, e ficou muito feliz, e brincava com essa boneca o tempo todo, ia para a escola, voltava, corria para pegar essa boneca. Então a boneca passou a ser tudo para ela. Lembra que antigamente não havia o que há de brinquedo hoje em dia, né? Hoje há tanto brinquedo que as bonecas feitas em casa acabaram. Eu lembro que eu ganhei uma vez uma de pano e eu fiquei tão triste que até hoje eu penso nela. Então é isso, porque ficou na mente. Ficou na mente. Por isso que a gente deve ter muito cuidado com o que a gente faz com os nossos filhos, né? Porque fica na mente, irmãos, e aquilo cresce, e aquilo desabrocha, e aquilo pode acompanhar, toda a sua vida pode te acompanhar. Você lembra de coisas que aconteceram na sua infância, quando você era criança? Não é verdade? E então, meu amado, aquele menino, então, ele começou a maquinar um plano para abafar a irmã. Eu não gosto dela, meus pais não gostam de mim por causa dela. E então, um dia ela foi para a escola, ele não foi para a escola, ficou em casa. E quando ela saiu, ele foi lá e pegou a boneca. O que é que vocês acham que ele fez com aquela boneca? Então, o que é que ele fez? Ele pegou, foi lá no quintal, cavou um buraco bem grande, escondeu aquela... e enterrou a boneca. Enterrou a boneca. A menina chegou da escola toda feliz, correu para casa, vamos lá para o quarto buscar a boneca, cadê a boneca? Ai, a boneca não estava. E essa menina ficou feita de louca. E corria a casa toda, e corria a casa toda, e corria a casa toda, e perguntava, ninguém sabia, a mãe não sabia, o pai não sabia. Tivemos visita aqui, mas ninguém pegou sua boneca, ninguém foi no seu quarto, ninguém sabe, ninguém viu. Perguntava ao irmão. Não sei de nada. E assim ficou. Pessoal, pronto, todo mundo, a mãe prometeu fazer outra boneca, e pronto, ficou. Aí, quando foi um dia, mais ou menos tinha se passado um mês, chegou uma visita em casa. Aí a mãe mostrando lá a casa, depois foi lá mostrar as plantas no quintal. Quando vão no oitão da casa, como fala lá na minha terra, vocês conhecem a palavra oitão? No oitão, sabe o que é oitão, Mata? Ao lado da casa, ao lado da casa. Como é que fala na Guiné? Na casa não. Canto. É só canto, né? Aí foi lá no canto da casa. Sabe o que estava lá? Uma linda plantação de arroz no formato de uma boneca. Arroz deve ser como boneca, como fosse boneca. Como se fosse a boneca. Formato de uma boneca. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, né? Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Mas a boneca apareceu, o menino ali confessou o pecado naquele momento, se arrependeu, pediu perdão ao irmão, mas o estrago já estava feito. E a irmã cresceu com aquele trauma na sua mente. Né? E o que é que acontece? É isso que acontece, irmãos. E o inimigo, não, olha, não vai nessa conversa de Satanás, não. Fecha a porta, repreenda, rejeite isso na sua vida. Amém. Porque Satanás, o trabalho dele é matar, roubar e destruir. E ele quer destruir a sua vida. Não brinque, não. Eu sei que eu não sou o tipo de pessoa, de pregadora, que fica falando no diabo o tempo todo, não. Mas ultimamente Deus tem me dito para falar, para despertar a igreja, porque há muita gente debaixo de maldição, debaixo de ataque satânico, porque tem portas abertas nas suas vidas. E a gente pode orar do joelho cair, amado. Se você não tomar uma atitude, você vai continuar indo na mesma direção, na mesma direção. No nome de Jesus. Começa a rejeitar, começa a dizer, não, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ser liberto. Então seja sincero diante de Deus. Deus, eu estou cansado. Eu não quero isso para mim. Um coração sincero.
né? Diante de Deus. Um coração humilhado diante de Deus, um coração aberto diante de Deus. Ele está dizendo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, então entra por essa porta que é Jesus. Se alguém entrar por mim e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer te libertar, Jesus quer te libertar. Ele disse, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele quer libertar cada um de nós. Então não aceite essa coisa de dizer que isso é normal, que isso é comum, que não tem problema, que não vai te afetar em nada. Olha, seu filho, sua filha está te vendo. Você já notou que as crianças gostam de imitar o pai e a mãe? Não sei como é que é a sua. Mas eu lembro da Melissa quando era pequena, pegava tudo quando é sapato alto, tá andando dentro de casa, com sapato alto, imitando a mãe dela. O filho imita o pai. E quando você for adulto, você diz, mas como eu me pareço com o meu pai? Gente, olha só. Eu faço coisas igual a ele. Que é assim, irmãos. Então, querido, se há qualquer tipo de maldição diante na sua vida, por causa da sua descendência, por causa da sua criação, por causa da sua cultura, seja lá o que for, repreenda, rejeite, no nome de Jesus. Seja sincero diante de Deus. E sincero quer dizer sem falsidade, sem cera, né? Na verdade a palavra quer dizer sem cera. Um barro quando se rachava, o que é que eles faziam antigamente? O vaso quando se rachava. Eles pegavam, consertavam o vaso com cera, né? Colocava a cera ali, pintava direitinho e você comprava aquele vaso. Ai, que vaso lindo, lindo, bem pintado, feito à mão, né? Aí, depois de algum tempo, você deixava o vaso perto de uma lâmpada, aquele derretia e o vaso, cheio de falsidade, né? Cheio de falsidade. Aí alguém dizia, não, esse aqui é sem cera. Foi daí que nasceu a palavra sincero, sem falsidade. Então seja sincero diante de Deus. Reconheça onde é que está a porta aberta. Diga para Deus, chore diante de Deus. Se você orou, nada aconteceu, então começa a jejuar. E você vai ver, a mão de Deus vai agir na sua vida. Começa a jejuar, começa a se colocar nos pés de Deus, você vai ver a mão de Deus agir na sua vida. Na área das finanças também acontece, irmãos. Acontece na área das finanças, você sabe que tem pessoas que lutam, tem um bom trabalho, tem uma boa profissão e não consegue. Não consegue. Às vezes é porque não é fiel a Deus, e outras vezes não é porque não é fiel, não, que eu conheço crentes fiéis que andam com Deus e que contribuem direitinho e que continuam ainda nessa luta. Por quê? Porque nasceu na miséria e às vezes foi lançado maldição e a maldição pegou naquela pessoa também, então tem que ser quebrada. Há uma brecha. E o inimigo entra nas finanças porque ele sabe que você quando tem finanças, que você quando tem dinheiro, o reino de Deus vem. Vem o seu reino, você já fez a sua vontade, a vontade de Deus vem. Qual é a vontade de Deus então? É que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Glória a Deus. Venham ao conhecimento da verdade. E é isso, essa verdade que liberta. E o que é que acontece, irmãos? Tem que ser fechada a porta. E supere sempre o seu instinto de defesa. Supere o seu instinto de defesa. Porque lá dentro de você cria-se uma batalha. Cria-se uma batalha. Ah, isso não é nada não. Isso não é nada não. Eu lembro quando eu era criança, eu queria muito ter uma boneca de louça. Hoje é a história das bonecas, viu, gente? Eu queria ter uma boneca de louça. Aí, lá na minha cidade, no Natal, tinha sempre aquelas associações que faziam festa para as crianças. Lugar de pobre sempre tem muita criança, né? Aquela criançada vinha para aquelas associações e fazia-se aquela festa. Só que no meio daquela criançada pobre vinha também muita gente, filho daqueles que estavam promovendo aquela festa. Aí o que acontece? Tinha muitos brinquedos, era carrinho, era boneca, era tudo. E eu sempre na expectativa de ter uma boneca de louça, e eu ia toda feliz porque eu ia ganhar uma boneca de louça.
E teve uma vez que eu fui toda animada, cheguei lá, vi a quantidade de brinquedos, vi a quantidade de bonecos que estavam ali. Eu digo, ai meu Deus, glória a Deus, hoje eu vou ganhar uma boneca de louça. E quando chegou a minha vez, me deram uma bonequinha assim, feita de pano. Gente, mas eu fiquei tão triste. Eu saí dali chorando, eu cheguei em casa chorando, a minha mãe se aborreceu comigo. Na próxima vez você não vai mais para lugar nenhum. E eu chorando porque eu queria boneca de doce amadas, e eu criei um trauma com isso. Toda vez que chegava Natal, para mim, Natal era uma tristeza. Porque nós nunca tínhamos prenda, não tinha presente, não. Naquele tempo, sabe o que a gente tinha? Uma comidinha melhor. Sabe, entendeu? Fazia-se uma comida melhor, às vezes tinha uma roupinha nova, né? Um vestidinho novo, uma roupinha nova. E ali sentava todo mundo. Isso era o máximo que nós tínhamos. Não havia essa coisa. Hoje em dia as crianças têm tanto que às vezes nem quer saber mais, de receber mais, porque tem tanto prêmio. Então, irmãos, eu criei um trauma com aquilo. E por muito tempo, eu lembro que que aqui a nossa igreja sempre comemora o Natal, eu nunca me motivei por festa de Natal. Eu dizia, daqui a pouco eu estou igual com esses que são contra o Natal. Misericórdia. Eu dizia, meu Deus, isso não é normal. Isso não é normal. É um culto de louvor e de adoração a Ti, porque Jesus nasceu. É um tempo bom para estar com a família, com os amigos, receber as pessoas em casa. E eu não tinha motivação nenhuma. Eu sempre fui para os cultos e participava de tudo, mas lá no meu coração era triste. E eu disse, meu Deus, que tristeza é essa? Que amargura é essa? De onde é que isso veio? Misericórdia. Até que eu lembrei. Vocês estão vendo? A memória? Uhum. A mente. Aí eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Me cura, eu não quero isso não. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Com boneca ou sem boneca, com comida ou sem comida, Senhor. Nós queremos te louvar. Aleluia. Nós queremos te exaltar, porque Jesus nasceu. A festa é tua, Senhor. Amém. Quem merece o presente és tu, não sou eu. Que coisa é essa? O aniversariante és tu, não sou eu. Amém, Jesus. Aí quando eu confessei, irmãos, eu pedi misericórdia a Deus. Graças a Deus. Estou livre. Estou livre. Vocês estão vendo? Uma coisa tão simples, amado. Então as nossas memórias, a nossa mente é como o computador, ela guarda coisas. E você às vezes tem atitude que você não entende por que é que você está agindo assim. Não é? Há pessoas que não suportam certas pessoas porque ela tem um jeito de fazer coisa que não agrada. E aquela pessoa nunca fez mal a ninguém. Ou muitas vezes você aborrece alguém e você começa a pensar mal a respeito daquela pessoa. Vamos dizer, você está lá no trabalho e de repente tem uma pessoa que te confronta o tempo todo, você é líder de pessoas, né, de grupos de trabalho, e tem uma pessoa que fica te confrontando o tempo todo. E você começa a aborrecer aquela pessoa. E daqui a pouco você diz, essa menina aí está querendo tomar meu lugar, essa aí está querendo mostrar que sabe mais do que eu. Você está querendo, né? E você começa a maquinar coisas a respeito daquela pessoa. E daqui a pouco você se torna uma inimiga número 1 daquela pessoa. Você esquece o que a Bíblia diz. Que é muito mais fácil você concentrar nas coisas ruins do que nas coisas boas. Então você esquece do que a Bíblia diz, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades do ar. Ok? Quem é a potestade do ar? Satanás. Então você não está lutando contra pessoas, aí você diz, Satanás, você está querendo usar a minha mente, né, para eu começar a fazer confusão com essa pessoa, mandar ela para o lugar dela e mostrar para ela que quem manda sou eu. Não é verdade? Tudo começa aqui. Ou você suspeita de alguém, aquela pessoa lá é isso, apenas porque você suspeitou, apenas porque você pensou, supôs que é assim. Você não viu nada, você não tem prova de nada. Mas daqui a pouco você começa a criar uma coisa com relação àquela pessoa. Não é isso? E você tem que aprender a repreender e a declarar que a sua mente é a mente de Cristo. Não é isso que fala lá em Colossenses? Colossenses diz que a nossa mente é a mente de Cristo. Quem é o cabeça da igreja, não é Cristo? Quem é que manda na igreja, não é Cristo? Você é igreja? Amém. Você é igreja. Amém. Amém. Se você é igreja, então quem domina, quem controla a sua vida é Jesus Cristo. Amém. Então, meu amado, tome posse da palavra de Deus e encha a sua mente da palavra de Deus. Quando vier essas coisas, repreenda.
Declara que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e começa a citar versículo. Começa a citar versículo. Começa a louvar a Deus. Começa a adorar a Deus. Amém. Se você pode pôr a coisa no ouvido, como é que chama? Headphone. Coloca o seu celular no bolso e vai ouvindo música, vai louvando a Deus, vai adorando a Deus, vai glorificando a Deus. Encha a sua mente de Deus. Aleluia. Não deixe que a sua mente seja alimentada por ódio, por raiva, por vingança. Não permita isso, repreenda. Há pessoas que brigam com todo mundo, irmãos. Por quê? Não consegue. Não consegue repreender, não consegue. Não, isso é bobeira, não é bobeira não. Você pode destruir a sua vida e a vida dos outros, se você não dominar os seus pensamentos, se você não dominar as setas do inimigo. E Satanás é observador. Ele já sabe os seus pontos fracos. Né? Porque nós falamos, nós revelamos o nosso ponto fraco. Ele não sabe o que está dentro de nós, porque ele não é onisciente. Mas pelas nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso falar, a nossa, mas chega cansado, ele diz, olha, está cansado, ali é um ponto fraco, vou entrar na canseira. Você está entendendo? Pô, ele observa, ele é observador. E ele vai entrar exatamente em áreas obscuras das nossas vidas para nos destruir. Nos destruir. Amém. E muitas vezes também, meus irmãos, a porta é aberta nas nossas vidas por causa de coisas que fizemos contra outro, contra outra. Eu lembro de alguém que trabalhava comigo na Guiné-Bissau, e ele disse que quando ele era jovem, bem jovem, ele estava estudando, era uma missionária inglesa, né? Ele estava estudando, e ele disse que numa prova tinha umas perguntas lá que ele não entendeu muito bem, que ele não sabia muito bem, e ele disse que filou. Como é que chama filar? Cábula. Olhou para a prova do outro, você entendeu? E respondeu as perguntas olhando na prova do outro. E passou. Quando foi um dia, ele está lá na Guiné, trabalhando lá no campo, bem longe, falando com Deus. E Deus disse para ele, há uma porta aberta na tua vida que o inimigo tem entrado para te destruir. É nessa e nessa área. E ele perguntou, Deus, que porta foi essa? Ele disse, tu lembras quando você estava lá na escola, lá no ginásio, segundo grau, high school? Você olhou para a prova do colega e respondeu as perguntas, olhando na prova do colega, que sabia da resposta. Ele teve um susto tremendo quando o Espírito Santo revelou isso para ele. Ele disse, pois é, quando você voltar à sua terra, você vai lá na escola e confessa esse pecado, porque eu quero te libertar. Só assim você pode fechar essa porta. Meus irmãos, é coisa muito séria. Passou roubando a resposta do outro. Você lembra quando você pegou aquela coisa emprestada e nunca devolveu? Você lembra quando você pegou o dinheiro que a sua mãe tinha guardado lá e você nunca falou para ela, nem para ele, para o seu pai? Tirou o dinheiro, usou só porque era da sua mãe ou porque era do seu pai. A Bíblia diz para confessarmos os nossos pecados uns aos outros para sermos sarados. Sarados são portas, irmãos. São portas. Então, muitas vezes nós abrimos portas da nossa vida. Quando caluniamos alguém. Quando somos injustos com os outros. Quando julgamos as pessoas. Quando falamos mal. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. A boneca cresceu. A boneca cresceu. O vosso pecado vos há de achar. Deus está tratando, meus queridos. Deus quer fechar a porta, mas Ele quer que você tome uma atitude na sua própria vida. Senhor, eu não admito isso na minha vida. Talvez eu não tenha a oportunidade de ir àquela pessoa a quem eu fiz mal e pedir perdão, mas eu te peço nesse momento que o Senhor me perdoe, que o Senhor, se essa pessoa está viva ou está morta, Senhor, que o Senhor vá ao encontro dela nesse momento.
E essa porta aberta na minha vida não tenha servido para prejudicar essa pessoa. Aquele julgamento que eu fiz, Senhor. E você sabe que aquela pessoa de quem eu falei, ele só teve paz completa quando ele voltou aqui. Foi na escola e disse, olha, no ano tal e tal e tal, eu estudava aqui, fiz essa prova e filei. Quero confessar isso a você, sabe? O professor ficou assim. Está atalado. Por quê? Depois de tantos anos, sim. Por que você esperou tanto tempo? Ele disse, porque só agora Deus me convenceu que eu fiz mal e eu quero pedir perdão. Eu havia esquecido, mas Deus me lembrou. E eu quero pedir perdão. E a vida dele foi restaurada, o ministério foi restaurado. Amém, meus amados? Amém. Deus nos fez para servir a Ele, para ser dele, somente dele. E dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quando nós assim entendemos e andamos diante de Deus, com propósito, com compromisso, com a objetividade da nossa vida, não somente eu, mas também a minha família, Deus honra. Deus promete honrar aqueles que andam com Ele, aqueles que são fiéis. Amém. Então, meus queridos, vamos fechar qualquer porta, não deixe nenhuma porta na sua vida pessoal, na vida da sua família, da sua igreja aberta. Feche no nome de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus queridos, Satanás não dorme no ponto. Ele vai em seu encalço. Se você não estiver pronto a rejeitar, a fechar a porta na sua vida. Ele vai a seu encalço até te encontrar, até te derrotar. Ou ter você em suas mãos para atuar em seus propósitos. Mas quando nós nos rendemos nas mãos de Deus e fechamos a porta, Deus também vem a nossa encalço. Ele diz, eu estou aqui contigo para te abençoar, para te usar, para a honra e glória do meu nome. Satanás jamais terá poder sobre a tua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Creia nisso. Glória a Deus. Não duvide nisto. E se renda, se renda, se renda. Não aceite as mentiras. Isso não é nada, isso já passou, isso é do passado, isso não tem nada a ver. Não aceite, isso é mentira. Porque se houver uma porta aberta, ele vai continuar entrando. E vai continuar no seu encalço. Mas maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Deus nos ajude, nos fortaleça, nos abençoe e nos conduza em triunfo. Vamos ficar em pé neste momento, vamos orar. Vamos orar pelas nossas vidas, vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelas nossas famílias. E essa semana nós vamos estar orando pela igreja em geral. Vamos estar colocando lá no WhatsApp da igreja os pedidos de oração e eu peço que vocês estejam durante toda a semana. Aqueles que estão jejuando e podem continuar jejuando, continuem jejuando. Vamos continuar na presença de Deus, que grandes coisas o Senhor quer realizar na vida de todos nós, na vida de cada um de nós aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, aqui estamos nós, o teu povo, Senhor, na tua presença. Queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor. Queremos clamar, Senhor, pela sua intervenção na nossa vida, Senhor, no nosso andar contigo, na nossa comunhão contigo, Senhor, que muitas vezes tem sido impedidos por portas que foram abertas, Senhor, na nossa caminhada. Oh, Senhor, portas de maldição, portas de orgulho, de soberba. Oh, Papai, no nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor venha ao nosso encontro, Senhor, e vai revelando na vida de cada um de nós, do mais profundo do nosso ser, Senhor, vai revelando, vai trabalhando, vai mostrando tudo aquilo que é mal, Senhor, porque nós queremos a tua vontade, nós queremos a tua glória, nós queremos que tu sejas Senhor do nosso coração, que tu sejas dono, que o Senhor tome o controle, ó Deus, da nossa mente, do nosso coração, do nosso interior, Senhor, no nome de Jesus, Pai, que não haja nenhuma abertura para o inimigo, nesta tarde, no nome de Jesus, Papai.
Pai. Nós clamamos por libertação, nós clamamos que o Senhor passe o sangue de Jesus no mais profundo do nosso ser, no mais profundo da nossa mente. Passa o teu sangue, Senhor, no nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, seja por palavras, seja por atitudes, no nome de Jesus, seja em relação a nós mesmos, seja em relação ao nosso próximo, seja em relação à tua igreja. No nome de Jesus, perdoa-nos, liberta-nos, Senhor, e ajuda a viver a vida abundante no Senhor, a vida controlada pelo teu Espírito, dominada pelo teu Espírito. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. E queremos, na autoridade do nome de Jesus, repreender. Vai repreender tudo aquilo que o Espírito Santo está revelando a sua vida. Vai repreendendo, vai rejeitando, no nome de Jesus. Nós repreendemos a raiva, nós repreendemos o ódio, nós repreendemos a falta de perdão, nós repreendemos o engano, nós repreendemos a trapaça, nós repreendemos a mentira, nós repreendemos a carnalidade, nós repreendemos tudo que é satânico. No nome de Jesus, sai das nossas vidas. Vai saindo no nome de Jesus. Toma o teu lugar, Senhor, toma o teu lugar. Meu Deus, e que haja cura dessa tarde. Que haja cura, que haja perdão, que haja restauração, que haja, ó Deus, salvação, que haja renovação de mentes, que haja, Senhor, o melhor do Senhor para cada um de nós. Papai, revela-te a cada pessoa aqui de maneira individual, a cada família, alcança os filhos, alcança, Senhor, as noras, alcança, Senhor, os netos, alcança os sobrinhos, Senhor, vai alcançando toda a nossa família, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, toda honra e toda glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Obrigado, Papai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo que tu estás fazendo, por tudo que tu irás fazer. Pai, tu és extraordinário, tu és lindo, tu és maravilhoso. O nosso coração te agradece, o nosso coração te louva, o nosso coração te exalta nesta tarde. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Poder sentar, irmãos. Meus amados, diante de tudo aquilo que Deus ministrou aos nossos corações nesta tarde, vamos continuar nesse propósito diante de Deus.